Fala galera, beleza? O Belo perdeu para o Souza num jogo aí terrível de atuação medíocre do Botafogo. Perdeu de 1-0 e agora sai em desvantagem na final do Campeonato Paraibano. Vai ter que fazer 2 gols, pelo menos 2 gols, para ser campeão direto, né? Se ele ganhar de 1-0 no jogo de volta, a partida irá para os pênaltis. 0-0, o Souza se consagrará bicampeão. Então o Botafogo precisa vencer o Souza de todo jeito, pelo menos de 1-0 para levar para os penal, né? 2 ou mais, o Botafogo será campeão. Então a ajuda da torcida será fundamental nessa batalha lá no Almedão. E a torcida tem que ir em peso, lotar o Almedão para o confronto de volta, né? E o que fica aí é a preocupação com a atuação medíocre do Botafogo, porque o Campeonato Brasileiro da Série C começa em menos de 20 dias, né? Acho que é 14 do próximo mês. Menos de 20 dias começa a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, que caiu de produção após o jogo brilhante contra o Concórdia, onde o Botafogo dominou a partida, jogou muito e muito bem, mas depois deste confronto contra o Concórdia, caiu de produção contra o 13, né? E contra o Souza foi um verdadeiro desastre. Então fica a preocupação aí para o início do Campeonato Brasileiro, né? Que é nosso maior objetivo, é esse acesso que a gente sempre tem batido na trave. Desse ano não pode passar. O Belo tem que conseguir o acesso esse ano. E o Campeonato Brasileiro desse ano está duríssimo, né? Duríssimo, porque tem grandes clubes aí. É um dos mais difíceis, se não o mais difícil dos últimos anos. E se o Botafogo pegar um time da Série C como jogou ontem, o jogo acaba no primeiro tempo, acaba 3-0 para o adversário e o Botafogo aí vai se complicar na Série C. Então tem que melhorar a atuação do Botafogo, porque se pega uma Ponte Preta, se pega um Guarani, um São Bernardo, Náutico, Confiança, ABC, é só pedreira na Série C. Se pega um time desse mais organizado que o Souza, o jogo, por exemplo, se fosse ontem, teria acabado o primeiro tempo 3-0 para o adversário se fosse na Série C. Isso não pode acontecer. O Belo tem que ter aí atenção, porque é um dos clubes que briga pelo acesso. Então, temos ainda 7 dias aí para a final, 6 dias para a final, né, que é o próximo domingo, e depois ainda vai ter mais alguns dias para o início do Campeonato Brasileiro. Então, o Belo tem que se organizar e colocar o coração dentro de campo, né? Brigar por todas as bolas, como se fosse uma decisão, porque é só um turno. O Campeonato Brasileiro é só um turno. Se não ficar entre os 8, adeus, né? E se jogar ruim, pode até correr o perigo de ser rebaixado para a Série D. Era só o que faltava, né? Então, todo jogo é uma decisão na Série C. E o Belo, com essa atuação medíocre de ontem, né? Medíocre de ontem, não vai conseguir ficar entre os 8 primeiros da Série C. Atuação patética de Evandro, as caneladas, a gente viu aí nos melhores momentos, o vídeo anterior, a bola batendo na canela, os jogadores, a zaga ali também cheirando a bola sem conseguir tirar, canelada na bola, passe errado, um verdadeiro desastre ali no setor defensivo. Tanto Evandro como Eric, Renier e o Wendel Lomar, todos jogaram muito mal. No meio de campo, o Gama foi bater escanteio, lá no começo do jogo, errou todos os escanteios que ele tentou cobrar, né? Errou todos os escanteios. Aí depois foi lá pro outro lado cobrar também um escanteio. Logo no primeiro escanteio do setor esquerdo, eles deram um contra-ataque que deu aquela lambança aqui, vários erros seguidos do Botafogo, que o cara chutou na rede do lado de fora. Nasceu de um escanteio do Botafogo, a favor do Botafogo, uma jogada desensaiada, quase saiu um gol do Souza, por causa das palhaçadas dos jogadores do Botafogo, né? Nem Thalisson, nem Guilherme Santos, todos jogaram muito mal ali também no meio de campo. No ataque, Rodrigo Alves, o pior que teve, o pior, até simulação de falta o homem teve. Todas as jogadas que ele partiu para cima, ele não conseguiu finalizar nenhuma jogada. A única que ele teve foi que ele, na verdade foi 2, ele deu um passe, acho que uma tabelinha ali que Dourado quase fez uma jogada boa, porque ele não teve velocidade, aí o zagueiro
chegou na frente dele, conseguiu tirar a bola. Se ele fosse um pouquinho mais rápido, botasse o pé na frente do zagueiro, o zagueiro teria feito o pênalti dele, né? Mas ele foi lento, o zagueiro conseguiu tirar. E o outro foi que ele deu um passe ali para Dourado muito forte, sobrou lá para Ramos do outro lado, e Ramos chutou em cima da zaga, não teve perigo, né? Mas foi os únicos dois lances certo que ele deu, os dois toques que ele deu certo na bola, foi esses dois lances. O resto foi um desastre total. O Dourado isolado, sem conseguir fazer nada, porque tinha Patati na esquerda e Patatá na direita, né? Que é o Ramos, também muito mal, jogando muito mal. O Ramos, pelo amor de Deus, junto com o Eric ali, não conseguiram fazer absolutamente nada no setor direito do Botafogo. O que entrou aí, o que vale destacar é apenas Riquelmo, né? Que perdeu um gol inacreditável, Futebol Clube. Ele tinha um gol inteirinho do lado esquerdo, ele chutou com a direita, ele chutou em cima do goleiro, só tinha um goleiro e a trave. O resto do gol estava todo aberto, ele conseguiu chutar em cima do goleiro que estava rente à trave e perdeu um gol feito. Logo depois foi castigado com o quê? Com o gol do Souza, né? Gol de cabeça do Souza, 1-0, vitória do Souza. Então, se jogar desse jeito aí, no jogo de volta é fumo. Se continuar jogando desse jeito aí no Campeonato Brasileiro, vai ser outro fumo. Então, o Botafogo tem que aproveitar esses dias aí, que falta menos de 20 dias, para se reorganizar, né? Que tava bem contra o Concórdia, tava 7 jogos sem perder. Aí veio o fumo, porque vale lembrar também que time que entra para empatar, time que entra para ganhar apenas de 1-0, faz um gol aí retranca, o time que entra para empatar sempre vai se lascar, Time que quer ser campeão tem que entrar como entrou contra o Concórdia, faz 1-0, não desmotiva, continua com ofensividade, faz 1, 2, 3, 4, ganha de 4-0, e é assim que tem que ser um time ofensivo que almeja ser campeão paraibano e que almeja o acesso da Série B, né? Não tem como jogar pelo empate, mesmo fora de casa, não tem como, é sempre jogar para ganhar. E ele mesmo disse, o Bussi, antes da partida, né? O Belo veio aqui para ganhar, mas quando entrou dentro de campo, um desastre total. Parecia que entrou para empatar ou para perder de pouco, né? E acabou acontecendo o que na real eles entraram para entender, que era para perder de pouco. Conseguiram essa proeza de perder de pouco, né? Conseguiram esse feito, porque era para ser demais, que o Souza amassou o Botafogo ontem. A sorte foi que foi apenas 1-0, e aí a gente tem mais condições, né, de reverter esse placar em casa, beleza, galera? É isso aí. A gente vem aqui já com a prévia, já nos próximos vídeos, dessa partida aí de volta, e vamos ver o que vai acontecer em João Pessoa, beleza, galera? É isso aí, fiquem com Deus, fui.